Processo não combina com falar muito. Processo combina com silêncio. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem não consegue controlar a língua, provavelmente não vai conseguir controlar nenhuma outra parte do corpo. Abra sua Bíblia. Josué capítulo 6, versículo 20. Deus abençoe. Capítulo 6, versículo 20. Assim o povo gritou. Os sacerdotes tocaram as trombetas. E ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, e as muralhas caíram. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e a tomaram. Quem pode dizer amém por isso? Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. Viemos aqui por causa do Senhor. Viemos aqui porque o Senhor tem uma mensagem para nós. E nós queremos ouvir a tua voz. É no nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. E toda a igreja diz. Toda a igreja diz. Você pode assentar. Obrigado pela leitura do texto. Meus irmãos, nós estamos diante de um importante acontecimento na vida de Josué e do povo. Eu quero dizer para você que Moisés morreu. Capítulo 1 de Josué é um período de transição na vida do povo. Capítulo 1 é um período onde eles estão vivendo um tempo desafiador, um tempo de instabilidade, um tempo de não sei o que vai ser agora, não sei o que vai acontecer agora, não sei como vou me comportar, como vai se comportar esta situação. Existem momentos assim na nossa vida que nós nos perguntamos como vai ser. Existem momentos que nós nos perguntamos o que fazer. Aí Deus vem com uma palavra e diz: olha, Moisés, meu servo, é morto. Mas agora, Josué, passa esse Jordão com o povo, porque eu vou fazer você atravessar o Jordão. Sabe o que eu acho lindo? É que o Deus que fez o povo atravessar o Jordão fez o povo atravessar o mar. Deixa eu perguntar uma coisa para você nessa noite. O que é maior, o mar ou o rio? O que é maior, o mar ou o rio? Lá atrás Deus fez algo muito maior. E agora Deus ia fazer uma coisa que aparentemente, pelo tamanho da estrutura do que Deus fez, que foi abrir paredes de água, passar o povo a pés enxutos, passar um rio era pequeno. Só que pode ficar tranquilo, porque eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. Coisas grandes e pequenas estão diante de Deus. Seja para Deus a tua causa grande ou pequena, o mesmo Deus que abre mar também abre rio. E na verdade o que Ele vai fazer não é maior do que o que Ele já fez. Por quê, pastor? Porque se Ele já te livrou e te trouxe até aqui, é maior do que o que Ele já fez na tua vida até hoje. O que Ele vai fazer agora é só abrir o rio, e você vai passar e viver a promessa de Deus na sua vida. Havia uma promessa. Promessa qual? Vocês vão chegar na terra. Só que para chegar à terra, obstáculos. Porque não é porque há uma promessa que não vai ter dificuldades. Não é porque há uma promessa que não vai ter lutas. Não é porque há uma promessa que não vai ter aflições. A vida não é indolor. A vida é feita de lutas e vitórias, batalhas que nós enfrentamos. Mas escute isso: as vitórias de ontem não anulam as batalhas de hoje. Por isso que em todos os dias nós precisamos depender de Deus. Porque eu tive vitórias ontem, mas eu preciso continuar dependendo, porque hoje vem outra luta. E quando acaba a luta de hoje, eu venço ela, amanhã eu enfrento outra. Porque as batalhas de hoje, as vitórias de ontem não anulam as batalhas de hoje.
mas a mesma mão que foi comigo atrás continuará sendo. O que eu acho interessante é que Jericó era impenetrável. Nós estamos falando de muros de metros e metros de altura. Muros onde, para você ter ideia, em cima passavam carros. Eram verdadeiras avenidas em cima. Nós estamos falando de um lugar onde era intransponível. Só que era um lugar que estava entre o povo e a promessa. Um lugar de difícil acesso, um lugar impenetrável, um lugar de muros gigantes. Suas portas, a Bíblia vai dizer que Jericó estava rigorosamente fechada. Não basta dizer que ela estava fechada, estava rigorosamente fechada. Você sabe o que significa isso? Coloca o dobro de dificuldade nos muros que já são impenetráveis. Aumenta o nível da dificuldade desses muros. Aumenta o nível de dificuldade da pressão daquilo que se está vivendo. A Bíblia diz que ela estava rigorosamente fechada por dentro, porque quem estava dentro não saía, e quem estava fora não entrava. Olha só comigo que coisa tremenda. Havia exército armado, homens de guerra. Sabe o que é que eu posso te dizer? Nenhuma chance de vitória humana. Nenhuma chance de vitória, de êxito humano. Mas sabe o que é que eu acho interessante? É que Deus olha para Josué no capítulo de número 6 e no versículo 2. Olha o que diz, capítulo 6, versículo 2. Olha o que Deus falou para Josué. Então o Senhor disse a Josué: eu estou fazendo o quê? Eu estou o quê? Coloca na Ara, por favor, versão Ara. Aleluia. Isso. Então o Senhor disse a Josué: olha, eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Deus fez o quê a última vez? Mas espera aí, Josué não tinha nem entrado ainda. Josué não tinha nem acessado esse ambiente ainda. É que Deus olha para a nossa situação e diz: antes de começar uma situação na tua vida, eu já vou dizer como é que vai terminar. Antes de iniciar qualquer guerra na sua vida, eu já sei, eu já vou dizer como é que vai terminar. Sabe por que Deus falou para Josué: eu entreguei nas tuas mãos? Porque Deus estava declarando uma palavra e sobre ela eu libero para a igreja aqui. Levanta tuas mãos comigo que eu vou profetizar. Você não caminhará debaixo de interrogações. Há uma palavra de clareza de Deus sobre a tua vida aqui hoje. O Espírito Santo disse para mim, enquanto eu estava meditando nesta palavra: diga para o meu povo que as interrogações estão sendo respondidas aqui nessa noite. Não há dúvida no propósito, não há dúvida no propósito. Ele já está falando o fim antes do começo. A vitória é certa, a porta será aberta e o nome dele será glorificado. Ainda tem uma batalha para enfrentar, ainda tem um caminho para viver, ainda tem algo para viver, mas você caminhará debaixo de convicção, debaixo de certeza, e toda interrogação cai por terra aqui nessa noite. É noite de resposta de Deus para alguém que entrou nessa casa. Existe uma palavra liberada sobre você. Existe uma palavra liberada sobre a tua casa. Josué, você vai enfrentar uma situação muito difícil. Você está com medo? Você está com pavor do amanhã? Não. Porque o que parece ser incerto para mim, para vocês, para mim não é. Para mim é uma certeza. Eu tenho uma promessa. Deus já me entregou. 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 Tem alguém que pode dizer isso nessa noite? Deus já me entregou. Irmão, isso é um mistério do céu. Fale: Deus já me entregou. Palavras têm poder e você está liberando na sua vida algo. Você nem sabe como isso destrava o mundo espiritual. Deus entregou. Ainda nem começou, mas Deus já entregou. Ainda nem passei pelo processo, mas Deus já entregou.
ainda nem vivi os desafios dele, mas Deus já entregou. Porque Deus sabe do fim antes do começo. Ele diz na sua palavra: melhor é o fim do que o começo das coisas. No começo você começa aperreado, no começo você começa nervoso, no começo você começa desesperado, no meio tem um mar para vir revolto e talvez confundir a tua fé, mas no fim tem uma palavra que diz: cala-te, mar, aquieta-te, vento, porque eu vou cumprir o propósito que eu disse. Vocês vão chegar na outra margem. E se for preciso Deus calar alguém, Deus vai calar. Se for preciso Deus acalmar uma tempestade na vida da tua família, vai acalmar. Mas que você vai chegar do outro lado, vai, porque Deus já entregou. Vai, porque Deus já liberou. E o nome dele vai ser glorificado. E aí, pastor, eu vou entrar na terra? Não, calma. Deus já entregou a vitória. Agora você precisa estar tão cheio de Deus para ouvir qual é o plano que Ele tem. Por quê? Porque Deus começa com uma estratégia. Entenda, você precisa seguir o roteiro de Deus. Você precisa seguir o plano de Deus. Aquilo que a gente fala, direção. Você precisa andar na direção de Deus. Agora, se prepare, porque na direção de Deus o método humano não funciona. Se prepare, porque às vezes a loucura aos nossos olhos é a sabedoria que Deus usa para nos entregar aquilo que Ele tem. Deus usa no seu plano um plano improvável. Deus usa no seu plano pessoas improváveis. Deus usa no seu plano situações improváveis, mas vai dar certo, porque foi Deus que falou. Deixa eu lhe falar uma coisa: quer vencer? Rasga o teu plano e viva a execução dos planos de Deus na sua vida. Por quê, pastor? Porque antes de você pensar qual é o plano e a estratégia, Deus já tem um plano. Certo dia Jesus estava no monte, eu vou provar o que eu estou dizendo. Jesus estava no monte com os discípulos. Aí Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, o que é que nós temos aí? O que é isso, Filipe? Uma multidão dessa. Ele disse: Senhor, o que é isso para tantos? Aí a Bíblia vai dizer assim: ele disse isso só para experimentar. Por quê? Por quê? Porque ele já sabia o que iria fazer. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você está no deserto preocupado com as 5.000 almas que estão ali e só tem 5 pães e 2 peixinhos, Jesus já sabe o que vai fazer. Filipe, entenda, Filipe começou a armar um plano de improviso, um plano B. Senhor, se o Senhor mandar para as padarias, talvez dê. Senhor, se o Senhor despedir o povo, despedir a multidão, talvez dê. Só que na verdade Deus já tinha um plano. E o plano de Deus estava pronto para ser executado. Enquanto eles estavam preocupados, alguém precisava parar para dizer: Senhor, eu quero estar junto do Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero viver os teus propósitos aqui na terra, para conhecer qual é o teu plano, para conhecer qual é a tua direção. Por quê? Porque o Senhor já sabe o que vai fazer. Jeremias 29:11: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Você está perguntando para Deus: como vou fazer? Como é que vai ser? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois de amanhã? Mês que vem? Daqui a 3 meses? Daqui a 6 meses? Deus está dizendo: eu já tenho um plano. Aleluia. Não, isso é uma palavra que Deus mandou entregar para a igreja. Deus já tem um plano, e o plano dele é infalível, e ele vai executar este plano. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de? Fala mais alto. Pensamentos de? E não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tem um plano de Deus para ser executado na nossa vida. E sabe o que o plano dele vai gerar? Paz, alegria, virtude do Espírito Santo nas nossas vidas. Escuta isso, escuta isso. Deus dá algumas instruções para Josué. Número 1, Deus olha para Josué e diz o seguinte: a arca precisa estar no centro. Ponha os sacerdotes para que toquem trombetas.
Ponha os sacerdotes e a arca na frente. Vocês vão dar 6 voltas. Vocês vão dar 7 voltas. 6 voltas em uma cada dia. E no 7º dia, 7 voltas. Escuta isso. A primeira coisa que Deus fala é: a arca precisa estar no plano. Vocês precisam levar a arca lá. A arca simboliza a presença de... A arca simboliza a presença de... Porque deixa eu falar uma coisa para você. Deus pode estar entregando Jericó nas nossas mãos, mas o nível da entrega de Deus nas nossas vidas, pode estar acontecendo bênçãos na nossa vida. Amém? Pode estar acontecendo milagres na nossa vida, mas o nível da bênção que Deus nos entrega, quanto mais Deus faz, mais dependendo dele nós precisamos estar. Quando Deus diz a arca precisa estar no centro, você precisa estar guerreando e buscando. Sabe por quê? Guerra não combina com apatia espiritual. Tem gente que fala assim: pastor, estou numa guerra, estou numa luta, estou numa prova, estou numa dificuldade. Aqueles termos evangeliqueis que a gente sabe usar. Estou na guerra, estou na peleja, estou na batalha, estou na luta, estou aqui, pastor, passando um comando de Deus. Estou aqui no meio do vale, no meio da escassez, no meio... Vários termos que a gente usa para dizer que está passando uma dificuldade. Só que ao mesmo tempo, ao passo que eu vejo pessoas declarando isso, eu vejo pessoas apáticas espirituais. Deixa eu falar uma coisa para você: guerra não combina com apatia. Meu filho, você está na guerra? Joelho, oração, louvor, palavra, jejum, casa do Senhor, primeiro a chegar, dobra teu joelho, fala com o céu. O teu pai que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Agora, uma igreja que está passando na prova, está passando na dificuldade, mas está maratonando em tudo aí. Não é que você não vai assistir, não é que você não vai se divertir, não, mas tenha tempo para entender o nível da guerra que você está vivendo. Às vezes você está vivendo uma guerra, mas está vivendo como se essa guerra não tivesse existindo. Ore, adore, busque, exalte. Essa guerra será vencida. E ela não vai ser vencida por suas palavras. Ela não vai ser vencida pelo seu poder de persuasão. Ela não vai ser vencida pelo seu poder de convencimento. Ela vai ser vencida quando a bandeira da vitória do céu for hasteada sobre a tua vida e sobre a tua casa. Se Deus e só Deus pode fazer isso, então você precisa entender que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais. Deus fala para o povo: vocês vão derrubar Jericó, vocês vão passar por Jericó, Jericó vai cair, mas não se esqueçam, leva a minha arca no meio para me adorar. Que não cesse a adoração no meio de vocês, porque a adoração faz muralha cair. Você não sabe o que é isso, não? É por isso que o diabo gosta de uma igreja fria, de uma igreja que não abre a boca. Isso não é coisa de igreja, de pastor, de denominação, não, meu filho. Isso é coisa Bíblia, isso é Bíblia. A Bíblia vai dizer que Deus olhou para Josafá e deu um plano para Josafá. Sabe qual foi o plano de Josafá? Guarda as armas, guarda escudo, guarda espada, guarda lança, guarda tudo. Faz o quê? Coloca o povo fazendo assim: glória a Deus e aleluia, aleluia e glória a Deus. Irmão, você sabe o que aconteceu? Deus colocou emboscada contra os inimigos. Não, você não sabe o que é isso, não? Eles não precisaram afrontar ninguém, confrontar ninguém, responder ninguém. Os inimigos mesmo se autodestruíram. Um olhou para o outro e se desentendeu. Porque inimigo gosta de confusão, e ele quer uma confusão sua, uma resposta sua. Só que enquanto você está calado, o próprio inimigo que gosta de confusão vai ter confusão com eles mesmos vão brigar. E Josafá estava fazendo o quê? Glória a Deus e aleluia, aleluia e glória a Deus. Glória a Deus e aleluia, aleluia e glória a Deus. E isso é o que? Isso são armas espirituais. Por isso levanta a tua mão comigo agora. Levanta a tua mão comigo agora e dá o maior glória que você pode aqui nessa noite. Deixa a arca passar no meio do arraial. Deixa a arca passar no meio do arraial. Deixa a arca passar no meio do arraial. Estamos na guerra, mas estamos posicionados. A arca está no meio da igreja. Aleluia! Tem que ter adoração.
A arca vai passar no meio de vocês. Os sacerdotes vão tocar as trombetas. Qual o próximo passo, Senhor, deste plano? O próximo passo, vocês vão dar 7 voltas. Quantas? 7. Perceba que o movimento é o mesmo durante uma semana. E depois desta semana, no 7º dia, 7 voltas. Ou seja, muitas voltas, do mesmo jeito, da mesma forma, do jeito que Deus falou, do jeito que iria acontecer. Deus não falou assim: uma hora vocês giram para um lado, outra hora vocês giram para o outro. Não, o movimento de Deus foi constante, porque Deus não fica mudando de opinião toda hora. A direção de Deus é uma só. Deus não disse: uma hora vocês rodam assim, outra hora vocês rodam o contrário. Dão 7 voltas. De que forma? Constante, do mesmo jeito, não muda nada, não inova nada, não faz nada para... Não, isso aqui está monótono demais. Irmão, concorda comigo? Você dá uma volta, tudo bem. Na segunda você está dizendo já de novo. Na terceira de novo, a mesma volta, no mesmo lugar. A quarta, de novo a mesma. Estou passando por aqui de novo, estou fazendo as mesmas coisas. É que eu não posso mover enquanto Deus não fala. E aquilo que parece ser repetido, ou que eu estou vivendo a mesma coisa, ou que está acontecendo de novo na minha vida, na verdade é Deus que está me permitindo passar por essa situação, porque tem um comando de Deus de início, meio e fim. Continua dando voltas. Mas sabe o que eu acho interessante? Sabe o que eu acho interessante? Na última volta, no último dia, vocês vão dar 7. Vocês vão dar 7. Irmão, eu não estou falando de uma Jericó que era pequena, não. Eu estou falando de uma Jericó que era grande. Já era cansativo dar uma volta em toda a Jericó. Eles não davam volta, principalmente quem estava carregando a arca, principalmente os sacerdotes, porque além de darem volta, todo mundo estava dando volta assim, ó. Sabe como é que os sacerdotes estavam dando volta? Com a arca nos ombros. Quem estava na frente estava dando volta com as trombetas de Deus. Além de estar carregando a si, estava carregando as coisas e os utensílios de Deus. Israel também, claro, mas o peso maior de quem estava na frente. Olha comigo isso aqui. Aí Deus fala o seguinte: é a última volta. E na última eu quero uma coisa de vocês. Eu quero que vocês deem 7. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a guerra se intensifica, é o sinal que a última volta é a volta que você está dando. Existem momentos na nossa vida que a gente diz: eu não aguento mais. Geralmente o corredor fica cansado, o corredor de correr fica cansado quando ele está perto da linha de chegada. Eu estou falando para alguém que chegou na 7ª volta, e na 7ª volta vai ter que fazer um esforço muito maior. Só que eu quero lembrar para você que são as 7 voltas da última volta. Alguém está começando a entender? São as 7 voltas da última volta. Porque também quando Deus está perto de te dar uma grande vitória, você tem que se intensificar mais ainda nele. Porque é nos dias que você está mais fraco, é nos dias que você está mais frágil, é nos dias que você está mais acabado emocionalmente. E aí é que você tem que intensificar a sua vida com Ele. Porque as 7 voltas do 7º dia, que é a mais cansativa, mas é um sinal: está chegando a hora da muralha e aos... Meu Deus, está chegando a hora da muralha e aos... Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está em casa. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está cansado aqui hoje. Esse teu cansaço é a intensidade da última volta. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando. Meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Está chegando a hora. Agora entenda isso.
Deus olha para o povo e diz o seguinte: tem outra parte do meu plano que vocês precisam seguir. As 7 voltas, os 7 dias que vocês vão caminhar, vocês vão ter um desafio. Qual? Nem gritem e nem falem nada. Como? Isso. Façam silêncio. Processo não combina com falar muito. Processo combina com silêncio. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem não consegue controlar a língua, provavelmente não vai conseguir controlar nenhuma outra parte do corpo. Que silêncio. Sabe por que algumas coisas dão errado na nossa vida? Porque nós falamos tudo para quem não precisa saber de nada. Eu vou repetir. Nós falamos tudo para quem não precisa saber de nada. Porque sabe qual é o problema? Quando eles estão dando voltas, você acha que ninguém que estava em cima do muro percebeu que eles estavam rodeando? Alguém poderia olhar e dizer o seguinte: o que é que vocês estão fazendo aí? Dando volta, tocando trombeta. Dando volta, fazendo isso aí. Vocês acham que isso aí vai funcionar mesmo? Vocês acham que esse negócio de Bíblia, de igreja, de orar, de buscar, vai dar certo mesmo? Que esse negócio que o pastor acabou de falar, de dar glória a Deus e aleluia, você acha que isso é lavagem cerebral? Vocês estão diante de uma Jericó. Vocês estão abrindo boca, dando glória, orando, jejuando, consagrando, fazendo tudo isso. E vocês acham que isso não vai servir, não vai adiantar? Só que eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. Quem não ouviu o plano de Deus nunca vai entender quem ouviu. Não, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não adianta tentar explicar o plano para quem não quer ouvir o plano, para quem não quer compreender o plano. Mas quando as muralhas caírem, alguns vão dizer assim: ah, era por isso. Ah, era por isso que você estava com a trombeta na mão. Ei, as coisas de Deus não é no imediatismo não. Deus não vai mostrar nada agora. Pastor, eu quero que Deus tome uma providência agora. Eu quero que Deus resolva agora. Eu quero que Deus faça agora. Deus diz: não, deixa você rodear. Deixa quem está em cima do muro ficar olhando, chamando você de louco. Eita, o louco, olha louco. Deixa zombar. Porque serve de zombaria, serve de graça para eles. Mas quando a muralha cair, o que não fazia sentido vai começar a fazer. E não é para mostrar eu e nem para mostrar você. É para que a Bíblia diz: para que todos vejam e saibam que foi o Senhor que fez isso. Façam isso em silêncio. Mas sabe o que é que eu acho interessante? E eu começo a encerrar agora para orar pela nossa vida. Eu encerro agora. Sabe o que eu acho interessante? Olha o que diz o versículo. Olha o que diz o versículo. Versículo 9. Versículo 8. E assim foi como Josué havia falado ao povo. Os 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram a tocar. E tocaram as trombetas da arca da aliança do Senhor e os seguia. Passaram o quê? Passaram o quê? E tocaram as... Versículo 9. Os homens armados que iam dos sacerdotes tocavam as trombetas. E a retaguarda seguia após a arca. E as trombetas soavam continuamente. Escuta isso. Deus não mandou calar? Foi ou não foi? Deus mandou calar, sim ou não? Deus mandou não gritar, sim ou não? Mas Ele mandou tocar. Porque se for para fazer algum barulho, que seja de louvor. Não, eu estou falando para alguém aqui nessa noite algo de Deus. Que haja menos vozes na tua guerra e mais barulho de adoração. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite.
Judá e Samaria estavam vivendo uma guerra. Foram diante do profeta Eliseu. Profeta, acabou a água. E agora o que é que a gente faz? O profeta disse: trazei-me um músico. Trazei-me o quê? Que saiba dedilhar. E a Bíblia diz que enquanto ele dedilhava, a mão do Senhor veio. Porque enquanto alguém estava achando que a falta era de água, para Deus o que estava faltando era louvor. Sabe o que às vezes falta na nossa guerra? Falar menos, orar mais, cantar mais, adorar mais a Deus e estar com a trombeta tocando nas buzinas. Enquanto você fica procurando um culpado para o meio da tua guerra, preocupado, quem foi a culpa, quem foi que aconteceu? Não, eu sei que quem na minha vida não é ninguém que manipula situações, não. Eu sei que na minha vida nada foge do controle de Deus. Ah, porque aconteceu isso, porque fulano foi não. Deus está no controle de todas as coisas. Foi Ele que permitiu, foi Ele que é a vontade dEle estabelecida sobre a minha vida. Agora tem uma coisa: vai faltar voz na minha guerra, e vai ser tocada trombeta, buzinas, cântaros, louvores de adoração a Deus. O mesmo Deus que diz façam silêncio é o Deus que disse toque a trombeta. Porque o que está faltando é mais louvor. Louvor é algo que se faz para engrandecer a quem é de direito. É por isso que o salmista Davi dá um grito no Salmo 37. Bendirei ao Senhor. 34. Bendirei ao Senhor, e o seu louvor estará continuamente nos meus. Porque Davi descobriu uma coisa: que na hora do louvor até a fúria do inimigo cessava. Quer que eu prove para você na Bíblia? A Bíblia vai dizer que um espírito maligno estava em Saul. Quando um dos soldados de Davi: trazei-me um tocador de harpa. A Bíblia diz que enquanto Davi dedilhava, o espírito maligno saía. Deixa eu falar uma coisa: não adianta medicar quem precisa de libertação. Não adianta tratar como natural aquilo que é sobrenatural. Deus está dizendo: são mais armas espirituais do que armas carnais. Eu quero encontrar na minha igreja armas espirituais. É muito fácil resolver situações, é isso, diagnosticando, falando, dando vozes à sua guerra. Mas o que você precisa fazer é segurar a trombeta na mão e ter voz de louvor e ter voz de adoração para cantar no meio da tua guerra. A Bíblia vai dizer assim como, do jeito que Deus instruiu. Se for de outro jeito vai dar errado. Se for de outro jeito não vai obter o resultado certo. Mas se for do jeito de Deus, assim, resultado de uma voz de alguém que obedece. Assim, o povo gritou. Os sacerdotes tocaram as trombetas no 7º dia, e ouviu-se o som da trombeta, e o povo gritou com toda força. Por quê? Porque como eles obedeceram o processo de estar calado, Deus deu uma voz, mas não foi uma voz comum. Para quem obedeceu o tempo de entender que era o tempo de ficar calado, Deus deu uma voz, mas uma voz tão forte, que é uma voz chamada alarido, chamada grito. Existe o tempo de calar, mas existe o tempo em que teus lábios se abrirão e você dará o grito da vitória sobre a sua vida. Só que posso falar uma coisa: não grite antes da muralha cair. Não anuncie aquilo que você só ouviu como plano de Deus. Não justifique a sua vida no meio dos passos, só aquilo que só você ouviu para os outros. Porque quando chegar a hora de dar o grito, você dará esse grito. Mas será um grito onde você gritando, Deus mostrará o sinal. Quando eles gritaram, imagina gritar e nada acontecer. Quando eles gritaram, a Bíblia diz que foram eles gritando e as muralhas caindo. Porque não foi um grito para justificar nada, foi um grito para obedecer a Deus.
Não foi um grito para provar nada para ninguém. Foi um grito só de obediência. Enquanto eles estavam fazendo, enquanto eles estavam em cada processo, eles estavam obedecendo. Quando chegou perto, eles já podiam, já tinha autorização de Deus para gritar. Quando gritaram, a Bíblia diz que os muros ruíram e o povo entrou na cidade. E aí, o resultado, a cidade que era intransponível, os muros que eram inacessíveis, ruíram ao chão. E Deus entregou Jericó nas mãos do povo, para se cumprir o que ele falou nos primeiros versículos: eu entreguei nas mãos de vocês. Passaram o processo, passaram. Sentiram cansaço nas voltas, sentiram. Obedeceram às ordens em calar quando quiseram falar, passaram. Mas no final, aquilo que Deus falou aconteceu. Sabe por que todo esse processo na sua vida? Só para acontecer o que Deus falou. Só para acontecer o que Deus planejou. Assim, com o grito, as muralhas caíram e o povo conquistou a cidade. O resultado daquilo que Deus está falando, nós vamos viver. Levanta as mãos comigo. O resultado daquilo que Deus está falando, nós vamos viver. Você vai ver muralha cair, você vai ver muralha ir ao chão, e você vai conquistar aquilo que Deus estabeleceu sobre a minha e sobre a tua vida nessa noite. Quem pode dizer amém?